Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Primeiro programa temático sobre casamento. Um programa que eu fiquei muito feliz em estar realizando agora. E hoje, para contar um pouco das histórias, dos bastidores do casamento, que é um dia muito incrível, né, gente? É um dos dias mais especiais das nossas vidas, quando a gente participa como padrinho, como convidado. E para deixar desse dia muito especial e tudo muito organizadinho, né? Tem muito trabalho por trás disso, né, gente? É um dia muito incrível, que não só as fotos, mas tudo é pensado nos mínimos detalhes. E para contar essas histórias, trouxe aqui o Andrei, que é do Le Louis Buffet, que há mais de 14 anos aqui da nossa região, vem como referência, trabalhando com casamentos, né, Andrei? Sim. Muito obrigado por você ter aberto sua agenda, conseguindo vir para Avaré, né? Participar do podcast. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pela oportunidade. Para nós é um prazer estar falando sobre casamento, né? A gente costuma dizer que Avaré é nossa segunda cidade, né? Avaré, eu fiz um evento aqui há aproximadamente uns 10 anos atrás, através de uma família que foram vizinhos de nós, senhorinhos, né? E a partir daí não saí mais, graças a Deus, né? E trabalhar com evento é muito maravilhoso porque você lida com o sonho das pessoas, né? E ao mesmo tempo, trabalhar com o sonho das pessoas é uma grande responsabilidade, né? Muito. Então, tem uma adrenalina envolvida, eu costumo dizer assim, né? Nós nesse setor, nós não temos a oportunidade de errar, né? Porque se a gente errar, por exemplo, o casamento de uma noiva, nós vamos frustrar o sonho dela, né? Não tem como, que não é igual comprar um carro, você vai lá, compra o carro, né? Compra o carro, no outro dia não deu certo, deu um problema numa peça, você vai lá e troca, né? Nesse caso específico não há troca, né? Então, mas ao mesmo tempo é uma grande bênção, porque você lidar com o sonho das pessoas é maravilhoso. É muito legal que você falou de não poder errar. Toda vez quando eu tô no meio do casamento à noiva, eu falo, tá ficando legal as fotos? Não tem outra opção a não ser ficar legal, né, gente? E com a gente aqui na mesa está a Jéssica, cerimonialista da Bielo. Obrigada, Bruno. Que vem com uma linha bem diferente, não tão tradicional no jeito de trabalhar, no trato ali com a noiva, no dia a dia, né? A gente tenta personalizar ao máximo para esse dia ser único e especial mesmo, assim. E eu sempre falo que o diferencial da gente vamos fazer esse casamento junto, né? O casamento, ele é um processo que ele é chatinho, mas ele pode ser muito legal. Pode ser uma jornada muito feliz e muito legal, e tem que ser. Normalmente então, né? Normalmente mas às vezes acontecem algumas coisas que não ficam tão... Até você puxou uma história ali um pouquinho da gente gravar, né, André? Sim. Sobre um casamento que vocês trabalharam juntos. Sim. Só que a Jéssica parece que não soube ali nos detalhes. Como é que foi isso daí, cara? Até eu fiquei curioso. Então, assim, esse casamento, eu tinha 2 eventos nesse final de semana. Eu tinha um evento aqui em Avaré, na cidade, lá no Vila Verde, né? Certo. Um evento empresarial. E no outro dia eu tinha um casamento numa fazenda aqui na região. E tinha uma questão de estrada, de acesso difícil. Era bem... Enfim, e aí tinha algumas coisas que precisavam ser resolvidas com essa questão. Aí eu falei assim, olha, é bom deixar um trator disponível para caso ocorra, chova muito, porque era um acesso muito complicado. Era. Né? Você lembra, Jéssica? Eu lembro, era muita subida, muita descida. Sim. Mas você não sabe da bênção, né? Não, vou contar para vocês. Eu tenho até medo de saber. Eu vou contar para vocês. Nós, quando um evento é grande, a gente faz a nossa carga um dia antes. Então, nós chegamos na fazenda com os nossos equipamentos na sexta-feira. O casamento era sábado, tipo 5 horas da tarde. E, enfim, montamos a cozinha. A gente ia cozinhar num barracão grande assim. Montamos a cozinha, beleza. A equipe de montagem fez esse serviço um dia antes. Sim. Acordei 5 horas da manhã, eu estava hospedado até lá no Vila Verde com a Maria Tereza, tomei um cafezinho, Maria Tereza é minha gerente operacional, tomamos um cafezinho e fomos para a fazenda com o pessoal da pré-montagem. Chegamos na fazenda, tinha muitos besorros, mas muito. A cozinha, ela estava tomada por besorros.
Meu Deus. E aí, eu fui olhando aquilo e fui ficando... E quando eu coço a cabeça assim, pra trás... Porque tem alguma coisa que não tá bom, né? Meu Deus do céu, e agora, né? E aí chegou a decoradora, pegou e falou assim, Andrei, não sei como você vai fazer aqui. Os besouros, eles chegam a bater em você. Né? Aí dali a pouco chegou o pessoal do som, olha, é muito bicho. E eu sou cristão, eu oro muito, eu comecei a orar e varrer aqueles besouros no chão, tá? Coloquei água para ferver, que estava na boca do fogão esse dia, coloquei água para ferver, que cozinheiro quando chega põe água para ferver, molho branco, faz o molho branco, põe o leite para ferver, faz a base do processo todo, né? E os bichos começaram a cair dentro. Gente do céu. Dentro. Me dá até um negócio de lembrar disso. Bom, você não sabe disso? Não. Não. Bom, e eu comecei a orar e a equipe grande estava vindo. E a equipe não chegava. Depois eu fiquei sabendo que o ônibus que eles estavam encalhou na estrada. Gente do céu. Mas choveu no dia? A hora que eles chegaram era umas 10... Eu não me lembro se choveu no dia anterior. No dia anterior. Eu lembro que a gente fez até uma barragem. Compramos, muitos sacos de areia. Caramba. Sério, porque chovia muito. É verdade. Muito. Choveu muito de madrugada. Deu uma chuva muito forte de madrugada. Eu, inclusive, acordei com a chuva. Falei, Senhor, né? E agora, né? Bom, eu sei que a minha equipe chegou um pouco atrasada. Era umas 10 horas da manhã, mais ou menos. E estava todo mundo muito agitado. Porque... a gente estava um pouco atrasado, levando em consideração o tanto de trabalho que a gente tinha e a situação que a gente estava. E nós temos o costume sempre de orar pelo evento antes. Então nós oramos, nós reunimos todos os nossos funcionários, às vezes no salão, às vezes na cozinha. E eu chamei todo mundo, tinha mais ou menos uns 40 funcionários, mais ou menos, 40, 50 pessoas, que era um casamento, acho que para 300 pessoas mais ou menos, né, Jéssica? Foi uns 300 convidados, mais ou menos. E ali nós fizemos uma oração. Eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, eu me encontro numa situação, porque as pessoas, um amigo, um parceiro nosso falava assim, Andrei, você vai servir sopa de besouro hoje? Caramba. E eu falei assim, não. Né? Aí nós fizemos uma oração, reunimos todos os funcionários e ali nós declaramos a bênção. Eu falei, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu tenho um casamento para fazer, eu tenho um sonho para realizar e nós não vamos sair daqui envergonhados. Eu não tenho o que fazer. Andrei, eu não tenho o que fazer. Minha equipe está aqui. Eu fui conversando com Deus assim, na frente de todo mundo. Eu falei, minha equipe está aqui para prestar um serviço de excelência, mas se esses bichos estiverem aqui, eu não tenho o que fazer. E eu creio que o Senhor vai mandar esses bichos para um outro lugar que não vai ser aqui. Olha só. Aí nós declaramos a bênção, declaramos ali num ato profético, né? Bom, e a equipe, aí orei para que Deus nos conduzisse naquele casamento, que a nossa dependência era única e exclusivamente dele naquele dia. E aí você vai me pergunta se tinha bicho lá à noite, na nossa cozinha. Nenhum. Caramba. Os bichos começaram a voltar. Era 1h da manhã, a hora que eu falei assim, bom, eu já posso ir embora. A gente já tinha servido o jantar, já tinha praticamente acabado o casamento. A festa tinha praticamente acabado, né? Já. Praticamente acabado, acho que era 1 e pouco da manhã, mais ou menos, e começou a aparecer um ou outro, assim, acho que para mostrar, né? Para mostrar que realmente foi um milagre, né? Então, assim, às vezes as pessoas não sabem, né? O que acontece, né? O quanto de perrengue existe. Porque existe uma coisa espiritual com relação ao casamento, porque o casamento é um sonho de Deus. A palavra de Deus fala que é melhor serem 2 do que ser 1. Né? Então, o casamento é um momento muito importante. Né? É um momento muito importante. Então,
Às vezes acontece algumas coisas as pessoas não ficam sabendo, né? A maioria das coisas as pessoas não ficam sabendo. Não ficam sabendo. Nem a cerimonialista sabia. Nesse caso, nem a cerimonialista sabia. Foi muito sobrenatural. E assim, isso é um testemunho que os noivos não sabem que isso aconteceu. Sim. Os noivos não sabem que isso Na aconteceu. verdade, agora eu tô me recordando que nesse casamento, à tarde, os doces começaram a derreter. Tava tudo parecendo que tava dando muito errado. Tava muito calor, né? Tava muito calor. Gente. Muito calor. Sim. Eu tava assim na cerimônia, eu pensava, gente, eu não consigo mais trabalhar porque eu tô morrendo de calor, de preto. Nossa. Eu tava assim, sabe, tendo que prestar atenção ali, Muito quente, né, nos né? detalhes e tudo, e eu pensava, minha Nossa Senhora, como que eu vou? E no final deu Sim. tudo certo ou não? Deu tudo Deu certo, tudo o certo. evento foi um sucesso, graças a Deus, foi impecável, Sim. né? Caramba. Mas foi a mão do Senhor. E você, tipo, faz mais de 14 anos que você trabalha com eventos, né? Sim, sim. Como que vocês iniciaram, você bem mais tempo que a gente, Sim. a trabalhar com casamento? Porque eu vejo assim que você tem uma conexão muito forte com a parte espiritual, com Deus. Sim. Isso te moveu? Sim, é assim. Eu, há 15 anos atrás, aproximadamente, eu era gerente de um restaurante lá em Ourinhos. Fui gerente de um restaurante. Na época era o melhor restaurante da cidade. Era de um amigo da minha família, né? E eu morava em São Paulo na época e esse amigo meu ficou sabendo. Aí eu conheci minha esposa, a Débora. A gente começou a namorar. E eu morava em São Paulo, a gente namorava à distância. Ficamos 2 anos mais ou menos namorando à distância. E aí eu resolvi voltar para Ourinhos, porque ela morava no norte do Paraná. Então eu resolvi voltar para Ourinhos mais por conta dela. Eu tinha um recurso financeiro guardado na época. Eu falei assim, eu vou montar um negócio. Então eu tinha a ideia de montar um bistrô. Inclusive a gente está num bistrô maravilhoso aqui, né? Legal. Eu tinha vontade de montar um bistrô, uma casa de frios, alguma coisa relacionada à gastronomia. Mas fiz os orçamentos. Na época eu senti que o recurso financeiro que eu tinha não era suficiente, né? E aí esse amigo da nossa família me convidou para trabalhar com ele. Então minha história da gastronomia começou com esse restaurante. Eu fui 2 anos gerente desse restaurante lá. Sempre gostei. Minha avó era salgadeira, era cozinheira, cozinhava maravilhosamente bem. Minha mãe. Eu sempre gostei do fogão, né? Mas minha história com a gastronomia começou aí. Que legal. Aí, depois que eu trabalhei com ele, nós montamos o Leluí Restaurante, que foi um primo meu, o Júnior. Eu gosto de honrar a vida dele. O Júnior, ele mora em São Paulo, esse primo meu. Ele tem uma empresa uma indústria de têmpera por indução. E na época deu uma louca nele e falou, Andrei, quero montar um negócio com você, vem aqui para São Paulo, tá? Eu acredito no seu trabalho, sei que onde você coloca a mão, você avança. Eu falei, amém. Falou, só que você tem que vir para São Paulo amanhã cedo, você tem que estar aqui. Eu falei, Júnior, mas eu estou trabalhando, tá? Na época eu já tinha saído do restaurante, mas estava trabalhando numa agência de publicidade e propaganda, Jéssica. Olha só. 1 ano e meio com marketing político. Legal. E aí, Política, aí ele falou, Andrei, vem Tem pra que ter cá. estômago, hein? Tem que ter estômago pra Vem pra trabalhar. cá que eu quero falar com você. Pedi permissão pro meu chefe. Meu chefe falou, Andrei, pode ir pra lá, tá? Peguei e fui. Ele falou, Andrei, demos uma volta, fomos em feira, fomos num monte de lugar, Andrei. E aí eu falei, não, quero montar um restaurante. Aí nós montamos o Leluí. Aí eu vou chegar na minha história. O Leluí Restaurante ele nasceu praticamente junto com a minha filha, que eu tenho a filha, minha filha mais velha vai fazer 15 anos, né? Olha só. E aí, do próprio restaurante, os clientes falaram, Andrei, você não faz um meu aniversário para 30 pessoas aqui? Você não faz meu casamento, tá? E meu primeiro evento externo foi uma bodas de prata que eu fiz externo numa fazenda lá na região de Ourinhos. Aí daí nasceu o buffet. Que legal. Que legal. E você, Jéssica, como é que foi pra você? Como é que você, vamos dizer assim, foi parar no mundo dos casamentos? Bom, eu sou publicitária, né, formada, e eu trabalhava numa agência de publicidade aqui em Avaré, lá em 2014, se não me engano, que foi quando eu entrei.
E a Flávia, não sei se vocês conhecem, hoje em dia ela é atendimento do Leluí, mas a Flávia Machado já foi cerimonialista, Sim. trabalhou muitos anos aqui em Avaré. Sim. Ela era cliente da agência. Uhum. E acho que foi finalzinho de 2016, mais ou menos, que ela, né, virou cliente da agência. E ela falou, Jéssica, você não quer começar a fazer uns freelancers, né, em evento? Eu falei, vamos lá, né? Um dinheirinho que entra, mas Sim. totalmente despretensioso. Ela vai assistir, ela vai falar, a Jéssica era totalmente perdida. Eu era totalmente perdida, assim, eu ia lá, fazia o que tinha que fazer no cronograma, adorava, porque é tudo muito grande, tudo um sonho pra gente, né? Então, quando as meninas trabalham, a gente, que já passou de ser assistente, hoje em dia tem uma empresa, a gente fala, minha nossa, que delícia, né? Tudo muito gostoso. E foi isso. Aí, a partir daí, ela até, acho que parou depois com a agência e continuei fazendo casamento com ela durante muitos anos. Aí, em 2019, eu acho, ou 2018, ela começou a querer parar, não queria mais, estava cansada. E aí, eu tenho, né... Como eu disse, sou publicitária e eu trabalho numa agência, né, experimental, junto com a Tati, né? E a Tati também começou a fazer uns freelancers de casamento junto. Ela falou, por que vocês não montam uma empresa, né? Trabalham as duas, já são sócias na agência, né? E aí, vocês caminham junto e combinado. Eu falei assim, não sei, dá pra tentar, né? Vamos tentar. E aí, 2019, no final de 2019, a Bielo nasceu. Terminamos o ano fazendo 2 grandes casamentos, não tinha muita ideia, mas uniu o que eu gostava muito, que era planejamento dentro da publicidade, com o que a gente sabia, com a força de vontade, e fizemos e deu tudo certo, graças a Deus. Super recente, né? Parece que é tão antigo a recente. Bielo, que eu conheço vocês acho que desde o comecinho. Sim. E parece que faz tipo 1 milhão de anos, né? Não, é muito recente, mas graças a Deus ela tá aí. Engraçado, né? Que as coisas meio que na vida de todos vocês, como na minha, foi igual muito o seu também, que foi muito... Você já tá fazendo um trabalho e a pessoa pergunta, mas você não faz casamento também? Você quer fazer casamento também? E o meu foi muito assim. Sim. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro casamento também, trabalhava numa agência. Sim. E eu trabalhava na parte de imagem. Sim. Então eu escolhia as fotos que ia pras matérias, essas coisas do tipo. Eu sempre fui muito visual. E chegou uma cliente lá e perguntou pro dono da agência. Precisava fazer as fotos do meu casamento, você não conhece alguém? Sim. Aí eu dei aquela... Tipo assim, ó eu aqui. Acho que é uma oportunidade, mas não vou falar nada, né? Aí daí ele me indicou, ele falou, tem o Bruno. Aí eu pensei, nunca fiz. Daí eu falei, nunca fiz casamento. Sim. E começou ali. Tipo, primeiro casamento você fica bem perdido. Perdido. Minha primeira, que foi bodas, né? Que é um casamento, né? Bodas de prata, né? Uma família muito tradicional lá de Ourinhos, eles eram clientes nossos. Eu não tinha um prato para levar. Gente. Porque quando depois que eu comecei a executar os eventos fora do Leluí, fora do restaurante, eu não tinha como pegar as coisas dos talheres do restaurante, os pratos. Eu lembro que eu conversei com o Gicó, eu sempre falo do Gicó, é um querido. O Gicó tinha um buffet em Ourinhos que se chamava Bom Vivan. Hoje ele tem um restaurante muito gostoso lá em Ourinhos. E eu peguei o evento, eu sabia que eu tinha condições de operacionalizar o evento, mas eu não tinha uma panela para levar. E aí eu fui e falei com o Gicó, Gicó, eu peguei um evento aí, eu não é por nada, mas ousadia assim, eu sempre fui, para não dizer louco, né? Para não dizer louco. E ousado, né? E eu fui e falei com ele, Andrei, meu depósito tá aberto. E na época ele era o maior buffet da região, assim, tinha um trabalho bem legal. Falei, Andrei, meu depósito tá aberto, você pode ir lá. Aí marquei, fui lá à tarde, falou, o que você quiser. Aí emprestei tudo dele. Tudo dele. Andrei entrando no algumas coisas eu sabia. Né? Algumas coisas eu sabia que eu podia locar. Tem empresa de locação, né? Outras ali na nossa região ainda não tinha, como ainda não tem algumas coisas, né? E aí nasceu esse primeiro evento. Foi um sucesso, né? E foi tudo emprestado do Gicó do Bom Vivan. Caramba, cara, que legal, que legal. Né? E
hoje, exemplo, assim, depois da pandemia, a gente viu assim que teve um aumento muito grande assim no preço de tudo, né? Sim. Eu acho que no seu é o que mais influencia, né? Na precificação hoje da diferença, né? Porque Sim. literalmente você, além ali do trabalho em si, né? Da equipe, você tem o produto, né? Sim. No caso da gente é muita mão de obra em si e tal. Sim. Mas como é que tá sendo para vocês agora, durante, sei lá, ainda o estado que a gente tá, da pandemia, essa mudança, assim, dos preços? Tá caro hoje mesmo, assim, fazer um casamento? As coisas subiram bastante, né? Tem uma questão de pandemia, que é os eventos que ficaram represados, né? Praticamente 18 meses, né? O governo federal fez uma lei, eu já vou responder a sua pergunta lá no final, uma lei 14.000, não sei das quantas, que ele fez no intuito de preservar o setor de evento, que nós não somos obrigados a fazer a devolução do recurso desde que a gente assegure uma nova data, uma remarcação. Sim. Ou um voucher no valor para o cliente consumir um outro produto. No meu caso, dá para ser um outro produto, né? Graças a Deus, nós tivemos acho que 1 ou 2 cancelamentos só. Eu tive um evento empresarial e os outros eles ficaram realmente para ser entregue posteriormente, né? Que bom. A lei, só que a lei, ela não permite que você reajuste, ela fala em reequilíbrio financeiro. Ah, é? Ela fala assim, que você não pode reajustar desde que você dê essas 2 opções que eu falei. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala que você pode sentar e fazer um reequilíbrio financeiro dos contratos. Então, esses eventos represados, você pode olhar, quanto custava o filé mignon em 2019? Custava R$49 o quilo. Quanto custa hoje? Hoje custa R$70, né? Então, aí também tem a questão, com os nossos contratos, que lá dentro do setor financeiro, nós conversamos e nós conseguimos resolver todas as situações, né? De uma forma amigável. Então, a gente já está entregando, fazem 30 dias, 40 dias mais ou menos, que a gente já está entregando os eventos que estavam represados. Obviamente que, no meu caso especificamente, como você disse, o alimento subiu demais, bebida subiu demais, a nossa margem foi muito reduzida. Sim. Né? Foi muito reduzida. Então, nós estamos fazendo a entrega desses eventos e tá tendo uma grande demanda de eventos novos. Sim. Né? Muito. Então, Porque a gente estava conversando aquele dia, né? Sim. Muitos eventos e assim, eventos tipo assim, para ontem, né? Eventos para hoje mesmo, vou fazer uma visita técnica, que o evento agora o casamento fechado, que vai ser agora dia 18 de dezembro. Eu também, há 20 dias atrás, tive procura de uma noiva que vai casar sábado agora. Ela não tinha nada pronto. É o que está acontecendo. É. Eu vejo nítido isso, tá? Chega a dar até um negócio. Então, assim, dá uma palpitação, Sim. né? Você fala, como que eu vou fazer? E o mais engraçado é a naturalidade que eles falam. Viu, você já tem a data do casamento? Tenho. É mês que vem. Você fala, o que, gente? Não. Sim, assim mesmo. É tipo, mês que vem. Sim. Dá pra fazer? Dá. Sim. Sem a gente dormir um mês, tá? Mas dá, e você está conseguindo relocar de forma mais tranquila, então? Nós estamos relocando. Eu creio que a gente até abril do ano que vem, no máximo em junho do ano que vem, a gente consiga entregar todos os E vocês acham, eventos você acha que no seu segmento as coisas vão continuar subindo até essa época? Eu acho que até dezembro ainda tem uma alta e depois a tendência, eu acho que é cair algumas coisas. Um pouquinho, né? Sim. O meu medo, no meu caso, na realidade, graças a Deus eu consegui relocar muitos casamentos pro ano que vem. Sim. Não foi muito bom isso. Os meus também. Sim. Foram pro ano que o meu medo é igual no seu caso, que eu deixei para conversar com os noivos mais próximo, porque eu falei assim, a gente não sabe o quanto vai oscilar e a gente não vai ficar nervoso agora pensando nisso. Porque no meu caso é os álbuns, né? Sim. 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 Eu vejo pelos quadros, né?
que subiu Sim. de forma absurda. Eu falei, gente, os álbuns que foram já pagos, eu não tenho nem ideia do quanto que vai subir até quando a gente for fazer os álbuns. Sim. E eu tô sendo bem aberto com eles, né? Tô até comentando isso aqui, porque eu acho que é uma forma da gente estar conversando com os noivos de forma bem tranquila. Sim. E tem que ser aberto, não adianta você ficar preocupado com a margem, com isso, com aquilo, sabendo que o mais importante, né, é a entrega no seu caso, toda a parte, né, do jantar, de tudo, né? Sim. No meu caso, as fotos. E eu acho que, infelizmente, é uma coisa que afetou todo mundo de todas as maneiras. Você falou que você faz a média de 10, 12 eventos por mês, né? Faço, sim. Então imagina um ano e meio isso São em stand-by, cara. Sim. Nossa, é muito... Isso, inclusive formatura, a gente tem muita formatura, né? Nós temos uma empresa que nós criamos há uns 5 anos atrás, que é o Leluí Formaturas. Então nós entregamos os eventos pronto, com sonorização, iluminação, banda, DJ, decoração, que a gente tem um salão lá em Ourinhos, né? Ah, você tem um salão também. Nós temos um salão lá, né? Mas a gente tem conseguido administrar isso de uma forma tranquila, sabe? Porque, principalmente formatura não é um contratante, né? Então, por exemplo, dentro de um contrato você tem ali 30 clientes dentro de um contrato, né? Aí você tem clientes que quer continuar ali com o sonho dele, tem clientes, não, eu já estou morando fora, enfim, já para mim não é mais interessante, né? Mas graças a Deus a gente tem conseguido administrar, fazer a gestão de tudo isso, e é aquilo que eu falei, 99% dos eventos foram remarcados com sucesso. Graças a Deus. No seu caso, exemplo, assim, falando dessa parte financeira, assim, do casamento, normalmente, assim, tem alguns casais, assim, que o noivo meio que paga tudo. Foi uma das perguntas, assim, até que recebi no Instagram. Se é generalizado isso? Se é realmente o noivo que paga tudo? Como que tá sendo isso hoje? Olha, hoje em dia, assim, geralmente cada um paga metade das coisas, ou a noiva paga, né, determinados itens e o noivo paga. A família ajuda muito também, eu vejo pelos clientes que chegam até mim, assim. A família vai pagar o buffet, pelo menos, vai presentear com o buffet. Pagar o buffet é bom. Mas é realmente o que acontece, assim, o que eu vejo. Mas não acho que hoje em dia é só o noivo que paga tudo, não. Eu acho que seria um sonho da noiva, se o noivo falasse, vou pagar tudo, mas eu acho que não. E você já teve caso, assim, da mãe interferir muito no seu trabalho, na parte cerimonial? Não, mãe não, mas de sogra já. Sogra? Como assim? Sim, sogra. A sogra dá mais trabalho que a noiva. Mas aí que dá pra compartilhar uma história? Não dá, mas a gente administra como dá e tenta, né, pontuar que não é assim que funciona, que existem regras, existe um trabalho de uma equipe de assessoria por trás. E que a sogra, no caso, precisa entender isso, né? Gente. Sim, existem. Eu acho que no seu caso não chega essas coisas, né? Da sogra, da mãe. Acho que existe também, né, Andrei? Não, existe um pouco mesmo? também. A gente percebe, às vezes, na degustação, assim, que tem um lado que pesa um pouco mais, né? Sério? Que pesa um pouco mais. E como é que você monta o menu do casamento? Vocês têm um padrão, assim, de algumas coisas que vocês fazem? Ou cada noivo pede um cardápio muito louco? Assim, a gente tem um padrão, nós temos 3 níveis de orçamento. Orçamento Leluí Le Mignon, não, 4, né? Nem eu sei. Olha, eu vou falar pra você que até eu que faço a publicidade do Leluí não sei te dizer como. Não, Le Mignon, Leluí 1, Leluí 2 e Leluí Premium. O que muda? A gente tem uma estrutura, digamos assim, que a gente entende, eu acredito também que o cerimonial entenda, que é a estrutura que melhor funciona. Que é a estrutura, vamos dizer assim, que acontece em 90% dos eventos, 95% dos eventos, né? Que é
dentre essas opções para a pessoa escolher, e o que muda? Muda o nível de sofisticação de cada menu. Aí, o que é esse menu? É uma estrutura de ilha gastronômica ou mesa de frios, né? Finger food, que são as panelinhas, né? Canapé volante, sim ou não, e depois um jantar. Essa estrutura é a estrutura que a gente mais faz. E aí, serviço da madrugada, os lanchinhos da madrugada, tá? Essa é a estrutura que mais funciona, que a gente mais atende. Tem outras assim, até estava comentando com a Jéssica aqui, que uma vez no meu começo, sei lá, 10 anos atrás, mais ou menos 12 anos atrás, eu fiz um aniversário de 60 anos de um senhor lá na nossa região, que ele queria uma festa das nações. Das nações. Das nações. Meu Deus. E tudo é bênção na vida da gente, tudo é aprendizado, né? Sim. Mas foi uma operação muito complexa, que a gente serviu 5 cozinhas na mesma... No Enfim, mesmo evento, né? cozinha portuguesa, italiana, japonesa, árabe e a outra eu não me lembro. Jesus. Eu lembro que dava aí 30 e poucos variedades de prato, mais ou menos, sabe? Convidado Eu lembro nem que eu sabia o cheguei em come, casa, sabe? aí teve café da manhã, eu cheguei em casa, eram umas 10 horas da manhã, mais ou menos. Eu fui descer do carro, a minha perna não acompanhava mais. Eu não conseguia andar. Gente, acontece. Ajuda para descer. Então, assim, de acordo com a experiência que nós temos, que a Jéssica tem, cerimonial, que o pessoal do cerimonial tem, evento tem um negócio que funciona muito bem. Sair muito fora, assim, às vezes a gente faz cardápio de boteco, né? Sim. Tem noiva que quer um cardápio de boteco, tem noiva que quer só canapé e finger food. Às vezes a gente faz after, pós-casamento. Você fez agora, né? Eu fiz. Como assim? Recentemente, né? Eles locaram o salão até um determinado horário e aí não tinha mais extra, por exemplo, de horário. buffet, né? De alguns fornecedores. E aí eles realocaram o espaço externo e fizeram uma outra festa que durou até as 10 horas da manhã. Gente. Gente, às 7 horas, sinto muito, mas eu não tava aguentando mais. Porque já tinha trabalhado, né? Só Na tava o verdade, corpo lá, vinha né? trabalhando, né? Porque as pessoas esquecem que a gente não trabalha só no dia. A gente tá A pessoa trabalhando falava como você dava aquele eco, né? Jéssica. Não, chegou uma hora que eu falei assim pra minha coordenadora, né? Falei, olha, Rebeca, desculpa, mas agora eu preciso ir, porque eu não estou raciocinando mais. Sim. Eu não tô em mim mais. Sim. Era quando o Andrei falou que da perna não respondia. Eu sim. lembrei daquela cena do filme do Lobo de Wall Street. Lembra? Já assistiu esse filme? Não. Já assistiu? Eu já assisti. Que o Leonardo DiCaprio não consegue andar. O dia que você assistir, você vai lembrar. É puxado, porque é uma rotina de trabalho assim. A gente está com uma equipe maior hoje, então quando eu comecei, eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Então o caminhão estava carregando 5 horas da manhã, eu estava acompanhando o carregamento do caminhão 5 horas da manhã, e aí eu ia embora só a hora que o último convidado ia. Jesus. Né? Raiz. Então era assim, comigo aconteceu começava isso tipo trabalhar às 5, 6 horas da manhã e parava às 5, 6 horas da manhã do outro dia, dava 24 horas de trabalho, né? A rotina do operacional nosso é mais ou menos essa, né? Em alguns casos, quando é evento muito grande, a gente carrega o caminhão um dia antes, vai no evento um dia antes, né? Aqui, esses casamentos externos, você tem que montar toda a cozinha, né? Monta tudo. É surreal. Eu vi isso uma vez. Leva fogão, panela, tudo, leva tudo. É impressionante. É impressionante. Eu fiquei, tipo, não tinha nada. Quando você acaba conhecendo os noivos, às vezes você vai no local, assim, Sim. quando é que nem nessa chácara, você conhece a casa. Sim. Então aqui vai ser o casamento. Aí você vê ali, mas aqui vai ser, né? Você, tipo, vocês montam uma estrutura fodástica, ter a né, meu? dimensão, né? Sim. Do que surreal. vira depois. E, tipo assim, hoje eu comecei a perceber que esses casamentos que começam mais cedo, pra mim, são os melhores, sabe? Eu gosto de casamento que começa mais cedo. Você gosta? Eu gosto. Eu percebi isso, porque eu chego em casa, tipo, umas, sei lá, 9, 10 horas, assim, da noite, eu durmo
Esses casamentos que o fotógrafo é um pouquinho diferente, né? A assessoria não tem essa. Tem uma coisa do casamento, né, mais cedo, que, por exemplo, a hora que dá meia-noite, por exemplo, 11 horas da noite, os convidados, eles estão no auge do horário, que, por exemplo, que eles estão acostumados a sair para ir para uma festa. Isso. Não, digo cedo, é tipo casar tipo 2 horas, meio-dia. Sim. E você tem feito esses casamentos diurnos agora? Eu tenho feito bastante também. Mas aí tem uma coisa do buffet. Tem uma coisa. A hora que vai dando 6, 7 horas da noite... Dá dando uma fome. Aí você tem que ajustar isso antes com o cerimonial e com a noiva, para que você tenha por exemplo, um segundo momento ou não. Eu fiz 2 casamentos nesse segmento e bem isso que você falou agora, que teve um que teve, aí rolou tipo uma jantinha, só que era finger foods, e um que não teve, que eu tive que sair jantar. Eu fiz um noivado agora, faz 15 dias, 10 dias, a noiva, o nosso serviço, o evento começou às 13 horas, meio-dia e meia, às 13 horas, e aí depois ela contratou lá lá em Ourinhos tem um prestador de serviço, trabalha pizza num pedaço, assim, bem legal o trabalho dele. E aí, 7h30, 8 horas, a gente continuou só com o serviço de bebida, e aí ela serviu uma pizza, né? Tem que ter alguém para complementar. Para complementar. Uma coisa assim, como é que vocês trabalham em relação à agenda? Quanto tempo que para o seu trabalho é interessante ter um planejamento do casamento? Não, 1 mês, né? Com certeza. Não 15 dias? E aquela indireta pra minha última noiva, não com 15 dias, por favor. Tipo, quando é seu casamento? É sábado agora. Quanto tempo que você acha que para fazer um cerimonial legal, com calma? Eu acho que o essencial é 1 ano antes. De 12 a 10 meses antes é essencial. É o perfeito, assim. Para fazer tudo com calma, para planejamento, para pagar, para não fazer nada correndo, escolher bem. E no seu caso? Porque no seu caso também, além do tempo não é só o menu, né? Mas tem o tempo da sua agenda também, né? Qual que é um tempo hábil legal para vocês? Porque, exemplo, assim, se a noiva quiser casar daqui a 1 mês, você não tem agenda, eu acho, para isso, né? Às vezes a gente tem alguns furos de data, mas é raro, né? Eu creio que de 12 a 18 meses é um bom tempo de planejamento, né? Porque às vezes você quer especificamente, você como fotógrafo, por exemplo, né? E aí você não tem agenda, aí você fala, poxa, vou fazer meu casamento, mas o Bruno não tem agenda, a Jéssica não tem, ou o Leluí não tem, né? Então, planejamento sempre é a melhor alternativa, né? Sempre é a melhor alternativa, mas nesse tempo que nós estamos vivendo, né, por conta da pandemia, de tudo, a gente está tendo, né, bastante procura, tipo, para daqui 90 dias, para daqui 30 dias, para daqui 15 dias, né? Até uma amiga minha mandou lá no direct. Não só de casamento, né? Aniversário, outros eventos, empresarial. Pergunta para eles quanto tempo precisa para planejar o casamento. Eu falei, pode ir planejando. Pode começar já. Pode começar, porque, eu acho que é muito detalhe. Sim. E por que você acha que as pessoas se aventuram a não contratar, às vezes, cerimonialista? Porque elas acham desnecessário ainda, eu acho. Elas não veem a importância do trabalho da cerimonialista, da assessoria. E eu sempre dou esse exemplo, que é, por exemplo, você vai mexer no seu dente sem, contratar um profissional, você sabe fazer isso? São detalhes que as pessoas esquecem, né, que ficam e que no dia faz toda a diferença. Então, eu acho que as pessoas não têm, acho que essa dimensão e da importância do trabalho da cerimonialista, da assessoria no todo, né? Sim, é muito importante, porque tem primeiro que na semana do casamento, no mês que antecede o casamento, na semana do casamento especificamente, é tanta coisa para uma noiva fazer, por exemplo. As pessoas acham que é só, preciso contratar o espaço, o buffet, a banda, só, entendeu? E aí, muito mais que isso, né? As pessoas esquecem do restante. Uma coisa muito importante é você concentrar a comunicação, tudo que você está fazendo na mão de uma pessoa, né? De uma pessoa que gerencia tudo isso, né? Porque a comunicação, para o negócio se perder, é assim, né? Fácil. Né? E para dar errado também é fácil. Eu vejo muito isso até na parte da foto. A pessoa vai lá, fecha o lugar,
Ah, fechei. Vê o buffet, aí o resto fica em stand-by, parece um tempo ali. Sim. E às vezes a pessoa, que nem a gente tava comentando em off, eu assim, às vezes casamento grande, cara, a pessoa não contrata o cerimonialista. Sim. E isso dá um trabalho pra mim gigantesco como fotógrafo. Sim. Porque por mais assim que eu tenho mais de 10 anos de fotografia, eu não tô ali pra ser responsável pra pegar a taça, pra ver, arrumar o véu da noiva na entrada. Sim. Sim. E eu não, tipo, teoricamente não é minha obrigação. E a gente acaba fazendo muita coisa, sobrecarregando um outro profissional. Sim. 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 Então você fala, o fotógrafo deveria estar tirando foto, não tá lá arrumando buquê, vendo... já teve caso não tem que... alinhamento, né? É um evento totalmente desalinhado. Nossa, As pessoas veem no todo, assim, mas é um trabalho muito de detalhe. já teve casos assim, obviamente a gente trabalha dedicando o máximo, fazendo o melhor para dar o máximo certo possível. Sim. Mas já teve casos assim de vocês fecharem alguns casamentos e mesmo assim você ter que se desdobrar para fazer acontecer aquele casamento. Às vezes montar uma cozinha ou um casamento num lugar muito, sei lá, muito perrengue com a noiva para fazer acontecer aquele projeto, vamos dizer assim, porque eu já peguei alguns casamentos assim que a noiva falava que ia ser uma coisa meio simples e chegar lá um puta de um casamento e não ter tanta organização e eu com a equipe ter que se desdobrar para realmente fazer acontecer aquilo. Se vocês têm isso ou já teve muito no começo isso? Existem casamentos que são mais difíceis de operar, né? Sim. É mais complexo. Há um tempo atrás a gente fez um evento e era um evento relativamente pequeno e havia sido combinado de o cliente disponibilizar para nós uma tenda para a gente trabalhar. Uma tenda porque tem lugares que a gente vai trabalhar, às vezes não dá para trabalhar dentro da casa, né? Ou o cliente prefere que a gente trabalhe num outro ambiente para que a cozinha enfim, no caso era um sítio, se não me falha a memória, para que eles utilizem ali, estão ali curtindo o final de semana no sítio, então fica ruim para nós tá dentro da cozinha da casa, né? Uhum. E aí cria uma estrutura paralela, isso tudo está no nosso contrato, tudo, né? Uhum. Uma estrutura de tenda, com piso, com água, com saída para esgoto, né? E ficou combinado. Nós chegamos lá, não tinha. Eita. Não foi feita a questão da comunicação. Não tinha cerimonial. Então, o contrato foi fechado para uma situação, aí houve a pandemia, o evento ficou represado. Essa cliente que a gente fechou o contrato, ela presenteou não sei se é sobrinha, com a festa, porque a data dela já tinha passado. Então a comunicação começou com uma pessoa, depois mudou para outra pessoa, entendeu? E aí minha equipe chegou lá 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o caminhão chegou para descarregar, não tinha onde descarregar. Eita. Aí chegou a outra equipe, a equipe que ia fazer a operacionalização do evento, aí conseguimos alocar a nossa cozinha para começar a trabalhar na casa do caseiro. Gente. Na casa do caseiro, aí até chegar, montar a tenda, aí veio a tenda, tá? Eu, graças a Deus, a nossa fé é muito grande, eu tenho uma equipe muito assim, sabe? Porque quando você vai para um evento, você tem o pessoal da montagem e você tem o pessoal que vai servir o evento. Raramente é a mesma equipe, tem as pessoas que vão antes que fazem essa montagem, mas aí agarrou todo mundo que ia servir, agarrou o cozinheiro, agarrou gerente, foi todo mundo descarregar caminhão, o evento foi um sucesso, graças a Deus, só elogios, mas só Deus sabe o que nós passamos. E a noiva ficou sabendo disso depois? Não era noiva, era um aniversário. Ah, era um aniversário. A cliente ficou sabendo. What? A cliente ficou sabendo. Então, é muito importante que as informações estejam concentradas numa única pessoa, né? Então, por exemplo, se nesse caso tivesse um cerimonial, isso estaria... Não, o Leluí não só está no contrato do Leluí, que precisa da tenda, como você assinou o contrato, como foi falado em reunião, assim, assado, que haveria
é necessário isso, né? Porque é fogão grande que você leva, é forno, tem uma estrutura que às vezes, né, nem comporta no espaço, né? Que bizarro, né, cara? Então, existem algumas emoções. No seu caso deve ter mais, que quem né? olha, ninguém fala, né? Olha, Porque você Bruno, fica direto com a noiva, né? sim, com a família da noiva, né? Com a família. Não só com a noiva, né? A noiva, geralmente, ela tá com as amigas, num momento mais paz ali, num momento Sim. mais descanso, né? A gente tem que lidar com todo mundo, na verdade, com todos os fornecedores, com a família, com as Sim. emoções, com tudo, né? Mas no meu caso, acho que eu nunca tive muito problema, não, assim. Acontece da gente ter que, né? Você trabalha mais com Leluí, né? Também trabalho bastante com o Leluí, que é uma, né? A gente puxa o pé deles, também, se eles né? dão trabalho. É, verdade. Puxa. Mas a gente, né, tudo alinhado, não passa muito perrengue nesse sentido, não. Sim, por isso tem que haver o planejamento. Tem buffet, por exemplo, que ele chega depois do almoço. Sim. Como Então, assim, chega depois do almoço. Às vezes tem buffets que trabalham assim. Essa parte de montagem, ele não faz, é terceirizado. Chega depois do almoço. A gente sempre, quando a gente vai mais para um lugar mais distante, para um nível de operação mais complexa, a gente sempre procura fazer com antecedência. Vai um dia antes, porque se acontece alguma coisa, enfim. Vai que, né? Vai que. É o famoso vai que, né? Fura o Sim. pneu do caminhão, quebra um caminhão, um ônibus que está transportando os funcionários. A gente lida com as coisas. O que acontece, às vezes, é, tipo, o casal vem me procurar, e o casamento é daqui 20 dias. Mas não precisa ir conhecer o lugar, não. Precisa sim, gente. A visita técnica, ela é essencial para o evento acontecer. Sim. Pra gente ver a possibilidade desse evento acontecer. Sim. Nossa, eu fui fazer um casamento uma vez lá em São Paulo. E, a noiva tava com várias ideias. Aí eu falei, beleza, animal. E eu falei, viu, mas naquele lugar ali, que é onde que a noiva vai passar, né? Que era a parte pra ela entrar e onde que ia ter a entrada dela. Eu falei, viu, mas eu tô vendo aqui no projeto que não tem iluminação. Sim. Ah, mas daí vocês vêm com flash, né, gente? Eu passei Aí eu olhei assim pra ela e falei, gente, mas como assim? Nossa, Gente, não é eu passei assim. uma situação dessa em julho. Eu fiz um casamento lá no Paraná. Eu briguei com eles, eu insisti. Pelo amor de Deus, precisa ter iluminação nessa festa, porque acaba com a festa. Não mostra decoração, né? Sim, não Ocorre valoriza, né? riscos ainda, desvaloriza. Pois ela não precisa, porque a fazenda tem muita iluminação, tudo iluminado. Depois eu tirei as fotos no pós pra ela ver. E aí? E daí que, tudo bem, né? Passou. Só que pra não ficar é culpa da assessoria. Porque depois tudo é culpa da assessoria ou é culpa de outros fornecedores, sabe? Então, às vezes, a gente precisa dar esse feedback pro cliente. É até bom que aconteça essas coisas pra gente mostrar pros próximos clientes a necessidade e a importância. Quando a gente fala, precisa ter um gerador, Sim. precisa contratar um gerador para uma festa, é porque precisa. Não é porque a gente quer. Não é luxo, né? Não quero postar só no stories, né? Eu tive um casamento que eu fiz que o noivo não queria de jeito nenhum. Não vou pagar esse tanto para ter um gerador, não vai precisar. A fazenda não cai energia. Pois ele contratou, só que deixou em stand-by lá, né? Não entrou em funcionamento o gerador no início, mas caiu a energia. A festa ficou uns 15, 20 minutos desligada até o gerador começar a funcionar. E aí depois ele falou assim, realmente precisava, ainda Sim. bem que você me avisou. A gente não fala Aquele meme do rapazinho assim, né? A gente não fala porque por luxo ou porque a gente, né, quer mandar. A gente fala porque a gente sabe o que a festa precisa. Sim. O que tudo precisa para acontecer dia, 100%. Né, a gente não tem segunda chance. Exatamente. Né? E eu falo, a assessoria ela é investimento. É o melhor investimento para sua festa. Ela pode ter um valor alto? Pode. Mas ela é o que vai te fazer economizar, porque às vezes você contrata um fornecedor por conta própria. Tem fornecedores e fornecedores, né? Mas tem fornecedor que enfia as coisas nos noivos sem necessidade, só para cobrar mais. Sim. Com a assessoria a gente sabe o que precisa. A gente sabe quanto custa, né? Sabe quanto custa. A gente sabe esses alinhamentos. Então, por mais que, né, é necessário, Sim. é preciso.
E é um gasto bobo, né? Eu vejo assim que às vezes as pessoas querem economizar em umas coisas que você fala, meu... Sim. Eu vejo muito em relação à equipe isso. Eu falo assim, viu, preciso mais de um fotógrafo, para fazer esse vídeo precisa de mais gente. Sim. O orçamento que você fechou, mas o planejamento aqui tá diferente. A gente precisa aumentar a equipe. A pessoa fala, não precisa. Não precisa. 2 dá. Sim. Só mais um dá. E ultimamente eu tenho sido bem específico nessa detalhação da diferença. Que a pessoa olha às vezes um trabalho de 1.000 e de 10.000 e fala que, mas é só isso, não fica tão mais caro assim? Sim. E as coisas não é assim, né? Mesma coisa para você, que para montar toda uma cozinha precisa de um staff gigantesco, né? Sim. Por isso a importância do planejamento, né? Da antecedência, né? Sim. Porque são coisas que vão surgir. Eu sempre falo que, no fim, né, tem noivos que casam com tudo pago já, né? Tem alguns noivos que não, mas a maioria dos noivos casam com tudo pago. E vai surgir coisa extra no fim né? Mais perto do evento, que você vai precisar ali ter um... Sim. Vocês recebem tudo antes? Como é que é isso? Eu recebo tudo pagamento? Antes. A maioria, na verdade, dos fornecedores recebem antes, né? Eu aprendi isso com a Flávia, inclusive. Sim. Eu antes, quando eu comecei a fazer muito casamento aqui, eu comecei a tomar muito calote. Na verdade, acho que hoje em dia... cara. Na verdade, acho que hoje em dia é só... O que fica é lembrancinha, essas coisas que podem ser parceladas, né? Porque no meu caso, o que eu fazia lá no começo? Eu fechava o casamento e fechava o número X de fotos. Sim. Só que normalmente as pessoas não ficam só com aquelas fotos que elas Sim. ficam de início. E normalmente essas vendas extras eu nunca recebia. Nunca recebia. E às vezes tinha casamentos às vezes que mudavam de data, tinha esses problemas. E um dia conversando com a Flávia, ela falou assim, você tem que receber tudo antes. É assim que você resolve. E foi assim que resolvi. Porque eu vejo assim que tem gente às vezes que... já teve casos de eu fazer o casamento, por exemplo, num sábado e passar 20 dias o casal separar. Acontece. E eu fico assim, ó. Acontece. Cara, é surreal. Sim. No começo, assim, quando teve essa primeira ocasião, você fica meio que, tipo, naquele meme de outra volta, né? Tipo, e as fotos, elas tão lindas, eu queria postar. Sim. E triste pro casal, com certeza, é o pior, né? Ninguém quer. E como que você saiu da cozinha pequenininha? Hoje eu vi sua stories, aquela história super legal ali na Imapa. Sim. Como é que foi aquele perrengue ali do começo que você postou hoje, falando que você dormia ali na parte da cozinha, quando você começou a crescer o Leluí em si? Vou contar mais um milagre de Deus. Posso? Bora. Eu comentei com você que tudo na minha vida é Deus. Tudo é provisão do Senhor. Quando a gente tinha um restaurante que o buffet começou a crescer, aí veio há quanto tempo a crise da Dilma? 7 anos atrás? Por aí. 8 anos atrás, mais ou menos? 7, 8 anos atrás. Nós tínhamos investido no Leluí Hall, que é o salão de eventos. Então, vamos dizer assim, uma grande parte do capital que nós tínhamos investido no Leluí Hall. E aí veio a crise. Só que nesse meio tempo, o meu primo quis vender a parte dele da sociedade. Lembra que eu comentei no começo que eu tive um primo que acreditou no meu trabalho há 14 anos atrás. E a minha esposa falou assim, Andrei, vamos comprar. Porque se a gente não comprar, imagina uma outra pessoa que vem aí e vai querer... Que eu que sempre geri o negócio. Ele ficava em São Paulo e eu fazia toda a gestão, inclusive a gestão financeira. Falei, vamos. Bom, era um bom dinheiro. Eu lembro que eu tinha X reais, eu não vou falar quanto que eu tinha. Eu tinha X reais, eu fiz um empréstimo no Banco do Brasil, na época de 70 mil reais, dei a entrada, eu lembro, peguei um Uninho 4 portas branco que eu tinha, na época valia 11 mil reais, e dei de entrada, dividi o saldo em 24 meses para pagar, veio a crise da Dilma. Eita. Eu tinha um investimento no Leluí Hall, e eu falo mesmo que isso é testemunho da parte de Deus, e as coisas de Deus tem que falar. E eu orei a Deus um dia, já estava ficando depressivo, dormindo até mais tarde. Falei, Senhor, olha a situação que eu tô. Sabe quando você está numa situação que você não vê saída?
Eu estava nessa situação, há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, mais ou menos. Caramba. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, o Senhor precisa vir ao meu socorro. E eu lembro que eu chorava muito e eu clamava, minhas filhas eram pequenininhas. E eu fui conversando com Deus. Bom, resumindo a história, o que aconteceu? Deus me deu um direcionamento para eu criar um outro buffet com outro nome, o buffet Le Mignon, que era para um público, vamos dizer assim, com um poder aquisitivo menor, porque a minha gastronomia era só focada na classe A e B. Então tinha muito cliente que eu perdia, por quê? Porque primeiro que era puxado para ela financeiramente aquele produto, outra coisa, ela não se identificava com aquele produto, porque ela gosta de coisas mais simples, como todo mundo gosta de coisas mais simples. E aí um dia eu estava orando de madrugada, eu perdi o sono, eu estava orando e Deus ministrou no meu coração, falou, você vai fazer um outro buffet com outro nome, assim, 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 assim. Me deu até um nome. E aí eu falei, então eu vou fazer. Só que a palavra de Deus fala que nós podemos fazer prova do amor dele. E eu falei, mas eu quero 2 sinais, Senhor, se esse é o caminho para eu seguir, né? Aí no outro dia eu estava no Leluí, foi quando eu vendi o restaurante, mudei o meu escritório do centro para dentro do Leluí, para a empresa, que eu tinha uma sala lá. E aí eu fiquei em mais contato com as noivas, que as noivas às vezes iam visitar o Leluí, o salão de eventos nosso, mas não me encontrava, porque eu tinha uma pessoa responsável pelo comercial. Então ali eu fiquei mais em contato, porque eu saía da minha sala, andava para lá e para cá, e aí uma noiva chegou e falou, oi Andrei, me conhecia? Ela me conhecia, mas eu não conhecia ela. Você é o Andrei, né? Eu falei, sou. Então meu sonho é casar aqui. Mas não é para mim não. Eu falei, como assim não é para você? Além de não ser muito barato, né? Ela não foi que falou caro, né? É muito sofisticado, né? E aí eu criei o Leluí, fiz uma feira de eventos lá, que chamou Expo Eventos, há 8, 9 anos atrás, mais ou menos. Alguns profissionais trabalharam. Andrei, empreendedor, raiz. Dividi o espaço, vendi os estandes a preço de custo para os fotógrafos, cerimonial, ali de Ourinhos região. E fechei, sabe quantos contratos eu fechei do Le Mignon, do buffet, no final de semana? Quantos? 16. Caramba. O valor que eu tinha que pagar pro meu primo, obviamente você tem as despesas operacionais da empresa, tá? Que eu tinha. Então, daí a gente ganhou um grande fôlego. Porque Caramba. assim, todo empresário, se você for conversar, a gente sabe, todo mundo, existem situações, né, que nem agora teve a pandemia, uma outra situação, existem situações de alto e baixo, né? Qual que é a diferença? Eu acho que faz a diferença é a persistência. Obviamente a fé, que no meu caso foi um direcionamento que Deus me trouxe, né? E que hoje, então, vamos dizer assim, eu atendia uma fatia, um pedaço de pizza, digamos assim, né? De um total de 8 pedaços, eu atendia 1,5 pedaço ali, né? Aí, a partir desse momento, eu consegui aumentar o meu leque, né? E aí a gente foi crescendo e trabalhando, e aí consegui honrar com o meu compromisso, capitalizar a empresa, né? Hoje, graças a Deus, a empresa é uma empresa sólida, né? Mas existe história para contar. Cara, eu já conversei com muitas pessoas aqui no podcast. E quanto maior é a empresa, quanto maior é a conquista que a pessoa está vivendo agora, parece que todos eles querem uma queda muito grande. Uma resiliência, sabe? Sim. Porque se hoje as pessoas estão onde estão, elas passaram por aquele perrengue assim. Sim. Que parece que é um teste, parece. Você vai se fortalecendo, né, com a experiência, né? Você vai ganhando mais experiência. Aquilo que naquele momento da sua vida foi um peso, ele perde força ali na frente. Então, às vezes você se encontra numa outra situação, de uma outra forma, mas você já passou por uma coisa que aquilo você, tipo assim, você tira de letra. Entendeu? E eu tive agora, não sei se vocês sabem, vou contar outro testemunho, esse é muito recente, que foi o da pandemia.
Como eu falei, o Leluí é uma empresa capitalizada. Agora, eu trabalhava necessariamente com aglomeração de pessoas, correto? Nós também. Um ano antes da pandemia, nós tivemos... a minha esposa, foi ideia até da Débora, da minha esposa, que é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. E ela falou assim, Andrei, porque quando às vezes surgia eventos pequenos para eu fazer, por exemplo, um batizado para 30 pessoas, um aniversário para 20 pessoas. A hora que eu colocava os custos da empresa de operar aquele evento dentro do evento, inviabilizava o produto. E aí nós criamos o Leluí Home, que você recebe os pratos e embalagens especiais, tá? Para atender eventos pequenos. Então, que legal. Isso foi criado, Deus nos deu o direcionamento um ano antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, isso se fortaleceu. Nós comercializamos mais esse produto. Então, mas o maior milagre foi o seguinte. Eu um dia perdi o sono, eu tenho uma nenê, eu tenho 3 filhas, né? Tenho a menorzinha de 3 anos, que na época tinha 1 ano e meio. Ela acordou, mamava de madrugada, eu acordei para fazer o mamar para ela e eu estava conversando com Deus. Falei, Senhor, e agora? Eu não tenho o que fazer. Tá tudo fechado. Eu só trabalho com aglomeração. Eu não tenho o que fazer. Um custo fixo alto da empresa por mês, né? E aí, o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, dentro do meu coração, procura a CTG. CTG é um grupo chinês que é dono de umas 10 ou 12 usinas hidrelétricas da região, Jurumirim, Piraju, Chavante, Salto Grande, tá? Procura a CTG. Eu lembro que a Maria Tereza, foi no começo da pandemia, em abril do ano passado. Maria Tereza, que é a minha sogra, trabalha comigo, estava fazendo até isolamento, era quarentena ainda, sério? Quarentena em casa. Estava na minha casa fazendo quarentena. Falei, Maria Tereza, tem contato lá na CTG? Eu falei, então liga lá que Deus tem uma benção para nós lá. Aí ela não ligou, mandou um WhatsApp. Ela é meio teimosa, mas essa é a Maria Tereza. Aí passaram-se 2 dias, eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí, não vai procurar a CTG? Ela mandou o WhatsApp, a pessoa não respondeu, o gerente não respondeu. Passaram-se 2 dias, eu liguei para a Flávia. Eu falei, Flávia, liga na CTG que Deus tem uma bênção para nós lá. A Flávia ligou, conversou com a gerente administrativa, e a gerente falou assim, olha, tá todo mundo em isolamento, todo mundo trabalhando em home office, mas é bom saber que o Leluí tem interesse em prestar serviço para nós, porque eu trabalho para ele, nós trabalhamos para ele há mais de 10 anos, desde a época da Duke Energy, que era um grupo americano, tá. Só que em eventos esporádicos, assim, aniversário da empresa, eventos assim, vai vir uma autoridade, tal, alguma coisa assim. Bom, e aí o que aconteceu? Passaram-se 2 dias, a Renata, gerente administrativa da empresa, me liga. Aonde eu vou, conto esse testemunho. Eu falei, Andrei, surgiu uma demanda nova aqui e nós vamos precisar do seu serviço. Eu falei, Deus, verdade. Obrigada, Deus. Aí ele falou assim, olha, nós estamos colocando os funcionários que cuidam da geração de energia, que é um serviço essencial, não pode parar, correto? Nós estamos colocando esses funcionários em isolamento dentro das usinas. E nós precisamos de café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, de segunda a segunda. Você tem condições de atender a gente? Pra ontem, falei, Deus, mas de segunda a segunda, não tem nenhum dia de folga. Ainda café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Falei, Deus, a bênção é muito grande. Resumindo o testemunho, sabe quantos dias durou essa prestação de serviço? 377 dias. Caramba! Nós andávamos 400 quilômetros por dia com 2 carros para fazer as entregas dos alimentos. Era uma refeição, não era um marmitex, era um café da manhã legal, era um prato executivo, digamos assim, legal. E aí tinha lanche da tarde, né? E esse trabalho, aquilo, voltando, além da gente ter uma segurança, vamos dizer assim, né, de ser uma empresa que já está... que sempre reinvestiu nela mesmo, né? A gente teve esse milagre, né? Caramba, e assim, cara. a minha câmera... E foi muito sobrenatural, porque assim, não eram muitas refeições, mas dessas refeições se alimentavam os nossos funcionários, a minha casa, que eram 6 pessoas com mais a funcionário de casa, mais os funcionários do Leluí, mais os funcionários da usina, né? E acabou dia 10 de maio. Acabou dia 10 de maio. Agora? Deste ano. 10 de maio desse ano. E na semana que acabou, me surgiram 4 novos eventos para fazer. Então, assim,
eu falo para onde eu vou, porque assim, hoje a minha Surreal, dependência é surreal, é totalmente do Senhor, entendeu? Então assim, obviamente que, porque assim, a gente acha que 90% das nossas coisas é comandada pelo mundo natural. Então, nós trabalhamos, nós temos casa, nós viajamos de vez em quando, temos esposo ou não, vamos para restaurante, enfim. Mas não, na realidade é o contrário. 90% das coisas, elas são espirituais. 99,9% elas são espirituais. 1% é natural. Só que nem sempre a gente vai se despertar para isso, né? E o que a palavra de Deus fala? Que nós, em nome de Jesus, nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Loucura pensar nisso. Mas é o que está na palavra de Deus, né? Então, Deus tem aqui na vida, no tempo que nós vivemos, uma vida plena para nós. Que é, além de viver o natural, é viver o sobrenatural de Deus. Entendeu? Então, assim, a empresa Leluí, ela desfruta do sobrenatural de Deus. Então, assim, eu lembro recentemente que eu fiz um aniversário de um senhor aqui em Avaré, tá aí, não sei o quê. Cara, uma família muito querida, mas muito querida. Mas muito querida. Eu não conhecia, eu já tinha feito o casamento de uma sobrinha. Dessa família. Há uns 3 anos atrás. E eu não pude vir porque eu tinha um outro evento, eu ia fazer a operação desse outro evento e a Maria Tereza, que é minha gerente, ia fazer esse casamento. Então eu não pude vir. E aí a Flávia, que trabalharam juntas, que trabalha comigo, a Flávia falou assim: Andrei, olha, o fulano de tal, gostaria muito que você viesse, tá? E eu falei, tá bom, eu vou. E eu falei assim, não, eu vim, né? E aí foi muito legal, quando a gente estava orando, nós estávamos fazendo uma oração, a gente ora pelo evento, para que Deus, né, tome conta do evento, para que as pessoas desfrutem daquilo que contrataram, tudo, né? E a gente estava orando e eu tenho o costume de orar de olhos fechados. E a hora que eu orei, eu terminei de orar e às vezes eu oro, eu só vou lembrar, nem sei o que eu orei. E aí eu abri o olho, ele estava na roda. Ele falou assim, e aí nós oramos pela vida dele, pelo aniversário dele, né? Que ele pudesse desfrutar daquilo que Deus preparou para ele, né? E aí a hora que eu abri os olhos, ele estava na roda. Aí ele pegou e falou assim: Andrei, obrigado. Eu fui tocado pela sua oração, né? Então assim, porque assim, é difícil falar, né? Porque na realidade a boca fala que o coração tá cheio. Né? Então assim, eu costumo contar essas coisas mesmo porque para glorificar o nome dele. Sim. Né? Então a gente precisa ter o planejamento, precisa fazer as coisas com antecedência, com coerência, com dedicação, com amor. Como dito, nós não temos a opção de errar. Essa possibilidade, sim, ela não existe, porque a gente está lidando com um sonho, né? Sim. Mas em tudo que a gente faz, a gente coloca o Senhor em primeiro lugar. Cara, é muito legal que você falou tudo, porque são histórias assim que, para quem não tem fé, às vezes a pessoa fica meio descrédula ali ouvindo, não entende muito o que você falou, mas eu tenho essa fé, eu acredito em tudo que você falou, é um negócio muito legal. E que nem você falou, da gente não poder errar, todas as partes do casamento são assim. Eu vejo que, principalmente no meu trabalho, que as fotos, né, cara, é aquilo que fica ali marcado. Sim. O detalhe, eu vejo assim que às vezes aquela foto assim, outro dia eu fui fazer um batismo, nem foi casamento. Eu tirei uma foto do avô, da mãe do batizado. E a gente tava lá, ela tava vendo as fotos do batismo e ela viu a foto do avô dela. Sim. E ela começou a chorar. E eu não tava entendendo, porque era uma foto do avô, né, no batismo. Sim. E ela falou assim, é muito legal ver como que você faz mais que só fazer o que a gente espera. Sim. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, meu avô, na época da pandemia, a gente passou por diversos problemas. E ela compartilhou a história comigo. E eu também fiquei muito emocionado na hora, sabe?
porque a pessoa se abrir. Sim. E eu vejo assim que todas as pessoas que estão ali no casamento, no batismo, no aniversário, todas as pessoas estão ali porque elas são especiais para aquelas pessoas. Sim. Então eu tento sempre ver as coisas de uma forma não muito fechada e sempre aberta em todo mundo que está ali, porque todas as pessoas ali estão conectadas. Sim. Tanto a pessoa que está no buffet, a cerimonialista, todas as pessoas ali são escolhidas para estar ali. Sim, exatamente. Que nem você falou, por Deus. Sim. Então eu acho muito legal isso. E com o tempo, né? Eu demorei. Não foi no primeiro casamento que eu tive essa bênção de compartilhar aqui uma história. Teve um casamento que eu fiz no Vila Verde, uns anos atrás. E numa conversa com a noiva, eu tive uma mudança de percepção muito grande ali do que é um casamento. Sim. Era um casamento que eu tinha tido uns problemas com os noivos em relação às fotos, alguns detalhes de contrato, etc. E no dia do casamento eu falei para a equipe, gente, esse casamento aqui a gente tem que fazer 200%. A gente foi, entre ela ficar pronta e ela entrar, em nenhum momento eu tinha me conectado com a noiva em si. E não sei o que aconteceu. A gente ficou uns 30 minutos conversando. A equipe lá, fazendo as fotos da entrada e tal. Não sei o que tinha acontecido. Deu algum problema lá. Aquele que você falou da bênção. Sim. Aquele momento que eu fiquei sentado e conversando com ela, a gente criou uma conexão que desde quando ela fechou o casamento naqueles meses a gente não tinha tido. Nem num pré-wed. Teve ali. A gente teve ali. Sim. E até hoje a gente segue uma amizade muito forte. Sim. E eu falei, é impressionante, sabe? Porque os detalhes, assim, de coisas que se a gente não tem essa fé, se passa, você fala, aconteceu. Sim. Mas não, aconteceu porque tinha que acontecer. Sim. E daquele momento mudou muito a minha percepção do que é casamento. Sim. Como que tudo é importante. Antes eu via ali, é o dia dos noivos, e não, é tudo. Sim. E é muito louco quando a gente consegue ter essa percepção. É muito legal que você tem isso. Sim. Você tem essa conexão com Deus que é muito bonito. Sim. Eu não sabia. Não sabia. Não sabia, não sei se você sabia também. Sabia. E eu achei muito legal, você fala muito bem. Obrigado. Fica o convite para vocês voltarem. Obrigado. A gente contar mais a história de vocês. Obrigado. Contar de forma mais vigorosa a sua história. Que eu acho que você contou aqui só um pedacinho, né? Só um pedacinho. A vida é um testemunho, do começo ao final. Sim. E você também. Obrigada, Bruno. Pela Convite para Tati vir também aqui com você, né? Contar um pouquinho mais. A gente sempre termina o podcast passando uma mensagem. Vocês passaram várias. Sim. Mas se vocês ficar aberto para vocês passarem um recado, uma mensagem. Não precisa ser motivacional, né? Nada do tipo. Tem uma coisa que eu sempre falo, que cada casal que passa é um presente de Deus na nossa vida, né? Sim. Deixa muita coisa na gente. Sim. Eu acho que isso é a coisa que me deixa mais feliz de trabalhar com casamento. Sim. É receber isso como um presente, é olhar para tudo isso e toda vez que eu faço um casamento eu falo, poxa vida, que presente de Deus. Porque você vive a história junto, Sim. né? É maravilhoso, Sim. né? Viver a história junto, né? Exatamente. E aí depois, então, você e faz o casamento, aí depois você vai fazer o aniversário de 1 aninho do filho. Exatamente. Aí depois você vai fazer o batizado. Então, isso é muito importante, né? Porque você vê que você está num caminho, né? E assim, eu acho que o dinheiro é consequência, de um serviço feito com amor, Sim. Sim. Com dedicação, né? Quando você... Eu lembro que quando nós, eu e meu primo, abrimos o restaurante lá em Ourinhos, sabe aquela história de misturar azeite? De você às vezes ir num restaurante e você fala assim, esse galeteiro aí não é azeite não, isso aí é óleo. Ou o azeite está muito fraquinho, né? Eu lembro que eu e meu primo, uma vez, nós colocamos assim, diante de Deus mesmo, quando nós fomos abrir o restaurante, nós colocamos assim, olha, aqui nós nunca vamos misturar azeite. Aqui azeite é azeite. Aqui a nossa comida vai ser na manteiga, não é na margarina, é na manteiga. Então assim, aconteceu muitas coisas que talvez eu pudesse economizar no azeite. Uma coisa até boba que eu estou falando, que eu pudesse economizar no azeite, porque a maioria das pessoas, a grande maioria, não percebe.
certo? Só que eu acho que Mas a você vai prosperidade de Deus, eu vou saber, a prosperidade de Deus ela está muito alinhada a princípios. Ao caráter. Caráter, princípios, né? Então, é isso. A gente tem que... Obviamente, eu não posso falar que eu nunca errei, né? Mas a gente nunca pode errar querendo errar, né? A gente tem que sempre buscar fazer sempre o melhor. Porque aí tudo é uma questão de tempo, né? E aí a nossa agenda tá aberta, Sim. né? Pra fotografia, nossa agenda tá aberta pra buffet, pra cerimonial. Tá aí. Sejam bem-vindos, a agenda 2022 já tá bem cheia, tem Sim. muita procura já pra 2023. Então, é isso, é sempre um prazer servir, né? Eu acho que o seu serviço é servir, o seu trabalho é servir e o meu trabalho é servir. E isso é um dom. É um dom, servir. E quando a gente serve com amor, isso. a gente não entrega menos que excelência. Né? Servir é um dom, né? Sim. Servir é um dom, né? Sim. E é um dom que acho que Deus nos deu. Com certeza. Servir, né? Gente, muito obrigado. Fala as redes sociais de vocês. O meu Instagram é Biellol, BEYELL. Vai aparecer aqui embaixo. Aqui, gente. _ BR. O telefone tá lá, só clicar no link da bio. E em breve a gente vai gravar com a Jéssica saber por que é Biellol, né? Sim. No próximo. Qual que é o arroba do Leluí Buffet? Leluí _ Buffet. Buffet? Sim. Faz Gente, o merchan do Natal, somos de Ourinhos. Somos de Ourinhos, mas atendemos toda a região. Hoje a gente trabalha, acho que 90% dos nossos eventos são fora de Ourinhos, né? E nós estamos com o Leluí Home para o Natal. Ceias de Natal. O ano passado foi uma ajuda muito grande. A gente vendeu muitas famílias. Que da hora. Eu não sei nem com quantos carros nós viemos para Avaré entregar aqui. Fiorino, várias. Começou no dia 23 as entregas aqui em Avaré. Avaré, graças a Deus, Deus abriu a porta para nós. Aqui a gente tem muito trabalho. Então, 6 de Natal, a partir de amanhã, depois da manhã, né? Depois da manhã o cardápio já está disponível. Gente, só tenho a agradecer a vocês. Foi uma imensa surpresa de conhecer você, saber a pessoa de luz que você é. Não conhecia, sinceramente. Sempre trabalhei com o Leluí, mas nunca conhecia um pouquinho da história por trás. E foi com esse intuito que eu trouxe você. Sim, obrigado. Acho que foi muito incrível. E você já conhecia, mas é muito legal conhecer um pouco mais das pessoas, conhecer um pouquinho mais da sua história. Gente, sigam eles nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e no Spotify, lá onde os episódios ficam completos. É Dream Podcast no YouTube e no Spotify. E, gente, último recadinho, lembrando que agora, em dezembro, o Projeto Por Amor já está fazendo a coleta de alimentos para fazer a montagem das cestas para doação, né, na época de Natal. Caso você puder colaborar, é só entrar no Projeto Por Amor Avaré no Instagram e entrar em contato. Tem os pontos de coleta aqui na cidade, ou você pode estar entrando em contato lá que as pessoas vão estar te respondendo e você pode colaborar ou estar sendo voluntário no dia. Então entra lá, Projeto Por Amor Avaré. E caso você estiver ouvindo esse podcast depois, já tenha passado o Natal, você pode ser voluntário. Em 2022 a gente vai voltar com as ações do projeto nas escolas, se Deus quiser. Então é um projeto que a gente atende Avaré e região. Vão lá conhecer, é muito importante o trabalho que o projeto atende as famílias e as crianças nas escolas. Então, gente, fica o convite aí, Projeto Por Amor. É isso. Gente, muito obrigado para quem ficou até o finalzinho aqui. Foi muito especial esse programa. E a gente vai seguir gravando com um podcast falando sobre casamento. O próximo programa temático de casamento é com o Matheus Lucas, Matheus Negrão e o Ednan, falando sobre o Dia da Noiva. Super legal. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado. Tchau.